Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, queridos amigos, queridos irmãos que nos acompanham através da Rádio e TV Fraternal e aqueles que nos assistem pelas mídias, pelo YouTube, pelo Facebook. Mais uma vez, no nosso compromisso semanal de realizar o Evangelho no Lar. Sempre às quartas-feiras, às 8 horas da noite, nós estamos aqui juntos, reunidos, para poder fazer este estudo, a compreensão dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hoje, o capítulo do Evangelho será o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Prodígios dos Falsos Profetas. Item 5, o segundo parágrafo. Então, como nós sempre recomendamos, a prática do Evangelho é algo que só nos traz benefício para nós, traz benefício para o nosso lar, para aqueles que estão conosco, que nos acompanham, nos traz o entendimento da nossa vida, do nosso dia a dia, através dos estudos que a gente passa a compreender e aceitar melhor as adversidades e passa, principalmente, a fazer com que nós possamos atuar para que as situações adversas se modifiquem. Então, o estudo ele é importante devido a isso, né? Sem contar que, quando nós nos reunimos para a leitura, para o estudo, para a compreensão do Evangelho, com certeza nós estamos amparados, nós estamos acompanhados de uma legião de espíritos do bem que se aproximam de nós e que trazem as suas vibrações para nos ajudar, para nos fortalecer. O capítulo do Evangelho de hoje, para aqueles que nos acompanham através do YouTube, o texto está logo abaixo para que vocês possam acompanhar a leitura também. A Rádio Fraternal, a Rádio e TV Fraternal, ela se encontra em todas as mídias sociais. Por isso, nós reiteramos sempre para que compartilhem os nossos conteúdos. O nosso propósito é levar os ensinamentos da doutrina, é levar esta compreensão, esse lenitivo que nos traz os ensinos do nosso Mestre Jesus. Então, para isso que nós sempre insistimos, para que vocês possam compartilhar esses conteúdos, da mesma forma que nós aqui nos reunimos para poder gerar esse conteúdo. Com certeza, você compartilhando, você poderá estar ajudando pessoas que às vezes se encontram ou necessitam de uma palavra amiga, ou necessitam de uma compreensão, necessitam muitas vezes de lembrar que Deus, nosso Pai, está acima de tudo e que nós precisamos muitas vezes lembrar e olhar para os céus. Nós precisamos estender as mãos. Ninguém pode ser ajudado se não se fizer, né? Se não pedir, se não der o primeiro passo. Daí a necessidade e daí nós sempre estarmos pedindo para que aqueles que nos acompanham possam compartilhar esses conteúdos. Nós utilizamos a água no nosso Evangelho, porque essa água, no decorrer do estudo, no decorrer da leitura, no decorrer daquilo que cada um vai dar da sua compreensão, durante esse período, nossos irmãos eles estão fluidificando esta água. E ao término do Evangelho,
nós consumimos essa água, e você pode, inclusive, guardá-la para você poder consumir durante toda a sua semana, tá? Essa água, ela tem o fluido necessário para que nós possamos nos beneficiar dele. Então, hoje, quem faz a condução do Evangelho sou eu. Meu nome é Ricardo. Comigo está na prece inicial, será feito pela Márcia. A leitura será feita pela Kátia. As vibrações serão feitas pela Mara. E a prece final será feita pela Rosângela. Então, vamos dar início ao nosso Evangelho desta semana. Então, nesse momento, vamos acalmando o nosso espírito, agradecendo já essa oportunidade, agradecendo a toda a ajuda espiritual que certamente já estamos recebendo. A falange do Evangelho do Lar, que esteja em cada lar, suprindo a necessidade, seja material e espiritual, em que cada um possa receber todas as bênçãos de que necessita. Para isso, nós vamos fazer a prece de Francisco de Assis para iniciar o nosso Evangelho de hoje. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Falsos cristos e falsos profetas. Prodígios dos falsos profetas, item 5, segundo parágrafo. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. É assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe, à medida que se amplia a das leis científicas. Desde todos os tempos, certos homens exploram, em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los, de maneira que o seu número diminui, à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem aquilo que, aos olhos de algumas pessoas, parece prodígio não é, portanto, nenhum sinal de missão divina. Esses prodígios podem resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais, que tanto o mais indigno como o mais digno podem possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Novamente o Evangelho nos trazendo a luz do esclarecimento. E daí a importância de nós fazermos este estudo de uma maneira contínua. Porque, se nós recordarmos no Evangelho anterior, nós falávamos sobre a fé, né? Então, na realidade, nós temos que entender que aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós somos carentes, nós temos sim a capacidade de adquirir.
Afinal, como Cristo nos coloca, se nós tivermos fé, tudo conseguiremos. E daí que nós temos que colocar sempre no nosso crivo da compreensão, buscar sempre analisar e avaliar aqueles que se encontram ao nosso redor e que fazem, como eles os colocam, verdadeiros milagres. A doutrina nos ensina que não existem milagres. A ciência, já muito avançada, muito se esclarece através do manuseio das energias, através dos fluidos. E a doutrina também nos coloca que todos nós somos capacitados para realizar muitos eventos. Cada um, é lógico, com a sua natureza, cada um com aquilo que lhe é capacitado. Mas todos nós temos os nossos dons, entre aspas, né? Todos nós temos os nossos, na realidade, compromissos assumidos. Compromissos esses que nós, com o passar das encarnações, com o passar do nosso amadurecimento, da nossa evolução espiritual e moral, a gente passa a ser capacitado para realizar certas coisas. A capacidade que nos é dada para poder realizar alguns eventos, e volto a dizer, não milagres, são eventos apenas, está muito ligada à forma pela qual nós vamos proceder isso diante dos demais, dos nossos irmãos. Então, como ele fecha o parágrafo, o verdadeiro profeta, ele reconhece-se o verdadeiro profeta, não por aquilo que ele cria ou por aquilo que ele manifesta, mas sim por sua conduta moral. Porque o verdadeiro profeta, ele não faz alarde, ele não faz propaganda, ele trabalha. Ele trabalha em prol do Cristo. Ele trabalha em prol dos seus irmãos. Então, ele não chama para si como sendo um ser especial. O nosso Pai não distingue ninguém. Todos nós temos a capacidade, sim. Basta que nós saibamos compreender o nosso momento. E aí nós vamos compreender esse momento, como eu já disse, através dos ensinamentos, através do estudo. E é estudando, estudando e estudando. Se nós continuarmos nos instruindo, muitas coisas serão desvendadas para nós e nos se tornarão muito simples. Então, daí que eles nos chamam a atenção. Cuidado com aquilo, para que nós não caímos nessa armadilha. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente vê ao nosso redor. Nós sempre temos que passar sempre pelo nosso crivo da razão, avaliar e saber se aquilo é algo que realmente está sendo feito para o bem ou para o próprio bem. Para o bem significa para o bem dos demais, para o bem da evolução do nosso conjunto, do nosso universo, do nosso redor, do nosso elo social, do nosso grupo. E quando a pessoa começa a fazer e propaganda só dela mesmo, ele está mais pensando em si próprio e não em quem ele está ajudando. E aí eu abro para a mesa. Bom, nessa leitura o que eu entendi, o que eu consegui tirar foi o seguinte: orai e vigiai, né? Orai e vigiai para que a gente possa realmente ter a capacidade e o entendimento de quem realmente está aqui para nos dar palavras de grandiosidade, exemplos de grandiosidade. Os falsos profetas seriam aqueles, como o Ricardo disse, que fazem um alarde muito grande sobre si
E quando a gente realmente vai analisar a atitude deles, a gente fica realmente numa dúvida se o que eles falam é o que realmente fazem. Porque se a gente for ver, que nem orar e vigiar para a gente ter um entendimento realmente de quem é esse ser que está aqui para trazer uma nova palavra, uma demonstração de uma nova maneira de se portar, né? A gente vê através dos ensinamentos do Evangelho que cada vez mais se pede para que a gente treine a fé e o amor, e principalmente a caridade. Fazer crescer isso dentro de cada um. Então, o quanto que essas pessoas que estão ali para nos instruir, elas estão realmente dizendo isso para nós. Se a gente olhar nesses últimos tempos, como eu li há alguns dias, grandes exemplos desses profetas, que nem Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, são pessoas que fizeram um grande bem para a humanidade, profetizaram realmente a parte do amor, da fé e da caridade, e, no entanto, o exemplo deles foram de extrema humildade. Então, eu acho que é isso que a gente tem que analisar e avaliar muito bem com relação a todo mundo que está ao nosso lado. Bom, como já foi dito pelo Ricardo e pela Márcia, já ficou claro que nós temos como saber, né, quem age pelo bem ou quem age pela ambição. Profetas, como nós sabemos, já existia desde a antiguidade até os dias de hoje. E o mecanismo que eles utilizavam, foi o mecanismo da mediunidade. E nós sabemos que a mediunidade é um dom dado pelo Pai, e que pessoas com a moral elevada têm esse dom, assim como pessoas com a moral não tão elevada. Daí vem os profetas verdadeiros que trabalham pela caridade, pelo amor, pelo bem e pela evolução de todo esse orbe terrestre, de todos nós, e tem os que trabalham por si sós. Nós tivemos os profetas que preveram a vinda do Messias, e o Messias veio, o Messias Jesus Cristo veio até nós e nos ensinou tantas coisas belas, o caminho, a conduta moral que deveríamos seguir para chegarmos à evolução. Basicamente, o amar ao próximo e a nós e a Deus, tudo da mesma forma. Não amar um e amar o outro a menos, amar a mim mais do que amar o próximo, amar a Deus e não amar o meu próximo. Porque nós podemos nos confundir em nossa vida, amar a Deus e não amar o nosso próximo, e não nos amar. Da mesma forma, isso aconteceu, Jesus veio há 2000 anos, depois de quase 2000 anos, nós tivemos o Consolador prometido, a chegada dos ensinamentos dos Espíritos, que não foi um Espírito só, um médium só, que Kardec aprendeu e colocou naquela codificação bendita, nessa codificação que nós temos, a codificação espírita. Foram médiuns de vários cantos do mundo, espíritos diversos que trouxeram os mesmos ensinamentos. E aí Kardec fez esse compêndio e transformou na codificação espírita. Codificação espírita de Allan Kardec. E lá nós temos, já desde a Bíblia do Antigo Testamento, com a vinda de Jesus e com o Consolador prometido, nós temos meios de saber que existem os verdadeiros profetas e os falsos profetas. E desde a antiguidade e nos dias atuais, nós sabemos que existem pessoas que são envolvidas e manipuladas por esses falsos profetas, que podem fazer coisas terríveis muitas vezes. E pessoas que vão e pagam para, quem sabe, achar um atalho para a conquista do que querem. Pagam para ver o seu futuro. E pessoas que cobram por isso.
aí nós temos como saber. Nós já temos condição de saber que não é por aí. O que eu queria terminar de falar é que o nosso futuro depende de nós, do que nós fazemos hoje. Não depende de atalho, não tem nada que possa ser feito para cortarmos caminho, a não ser as nossas ações. As nossas ações e a misericórdia de Deus, nosso Pai, que está sempre nos abençoando, mesmo quando erramos. E que lá na frente vamos colher, espiar, seja a palavra, qualquer palavra que seja dada, mas nós vamos pelo nosso merecimento. Sempre com a bênção de Deus. Um Pai que nos ama e quer que nós evoluamos, que nós aprendamos com os nossos erros e que sejamos merecedores de coisas boas, de felicidade, a felicidade futura, de acordo com o que fazemos no hoje. É isso que eu queria dizer. A lição de hoje me remete a um outro evangelho que fizemos e dizia sobre a conduta, sobre o que dizemos e o que fazemos. Me lembro sempre de Chico Xavier, uma pessoa humilde, dedicada ao próximo, dedicado a levar as lições de Cristo a multidões. E sempre com aquele olhar doce, uma palavra amiga, atencioso, cauteloso. A conduta dele e o que ele dizia se uniam. Então, aí podemos ver, né, os falsos profetas, os falsos cristos, os cristãos que são cristãos da boca para fora. Não nos preocupamos com o que o outro pensa da gente, com o que ele vai... se ele vai nos achar um bom profeta, uma boa pessoa. Nós primeiro precisamos nos preocupar com o que Cristo pensa de nós, com aquilo que nós queremos para a gente, para evoluir, para crescer, amar a nós, para podermos amar ao próximo. E prestar sempre atenção na nossa conduta. Nós fazemos o que nós dizemos para o próximo. Pensa sempre nisso. E o amor que Jesus nos trouxe, nos mostrou que é esse o caminho. Mas o que me vem sempre, quando se fala de profetas e de amor e de Jesus e de exemplos, é Chico Xavier, que é um exemplo da doutrina, da aplicabilidade dela e do amor de Deus. Bom, eu, dentro desse pequeno texto que nós lemos hoje, eu faria talvez uma atualização num termo, o termo profetas. Eu acho que é um termo bastante antigo, lá da antiguidade, como a Mara citou. Então eu faria uma atualização dele dizendo falsos emissários divinos, pessoas que se dizem emissárias de Deus, da palavra de Deus, ou aquele que se diz emissário da palavra de Jesus, do Cristo. Então, talvez a gente lendo esse termo profeta, a gente fica se atendo a uma profecia, a uma profetização. Então, vamos pensar um pouquinho de uma forma mais singela, mais simples. Aqueles que se apresentam como portadores da mensagem do Cristo, eles têm que estar completamente afinados com a mensagem que ele nos deixou. Então,
vemos às vezes muitos condutores religiosos, condutores de pessoas dentro de determinadas religiões, falando em nome de Deus, em nome de Jesus, e não sendo coerentes eles mesmos com as palavras que dizem. Então, ali na frente dos seus assistidos, vamos dizer assim, eles se portam de uma maneira, falam de uma certa maneira. E lá, aquele que, hoje em dia, né, no mundo globalizado, todo mundo é vigiado, seguido, analisado, fora daquele momento. E lá na sua vida pessoal, essa pessoa não é condizente com o que ela fala em sua igreja, em sua pregação, seja o que for. Percebe-se que essa pessoa é ambiciosa, pensa somente em se projetar, em se beneficiar financeiramente. E aquilo que ela diz na frente das pessoas não reflete aquilo que ela vive em sua vida pessoal. E o exemplo que a Rosângela trouxe aqui é talvez um dos mais expoentes dentro da doutrina espírita, é o de Chico Xavier. Então, ele vivia o que ele falava. Ele foi uma pessoa humilde desde seu nascimento até o seu desencarne. Ele levou uma vida completamente dedicada ao próximo, à caridade, e as palavras que ele trazia da espiritualidade através de suas psicografias. Então, ele é o expoente maior, que podemos dizer, dessa pessoa coerente com a palavra de Jesus, coerente com aquilo que nós desejamos e almejamos para nós mesmos, moralmente, né? Então, aí a gente vai no finalzinho do texto, onde diz que se reconhece exclusivamente pela ordem moral aquele que é o verdadeiro emissário do Cristo ou da palavra de Deus. É isso. É assim, amigos, que a gente faz o aprendizado. É quando que a gente escuta as palavras e o entendimento daqueles que estão ao nosso redor, daquelas pessoas que convivem conosco ou não, mas que a gente vai tirando um pouquinho de cada um e passamos a formar nosso conteúdo, o nosso entendimento. A proposta não é julgar essas pessoas que agem dessa maneira. Então, a proposta, na realidade, é que nós tenhamos a condição de saber a quem seguir. Nós temos a condição de saber dar valor a quem de direito, como os exemplos que foram citados aqui. Saber reconhecer aquelas pessoas de bem que fazem o bem apenas em troca do bem. Aqueles que não agem assim, cada um será recompensado por suas atividades, por sua forma de ser. E não nos cabe essa análise. O que nos cabe é apenas saber a quem de direito nós temos que exaltar, ou que temos que divulgar, que nós temos que ajudar. Essa seria o principal entendimento que a gente tira da lição de hoje. E assim, então, nós vamos para as nossas vibrações. Vamos, então, envolvidos que estamos por essa luz, pelas bênçãos do Pai Maior, que ilumine igualmente a cada benfeitor aqui presente. E vamos pedir a Jesus Cristo e aos benfeitores, a equipe espiritual do Evangelho no Lar, que recolha de nós o que de melhor nós temos neste momento e que leve a todo local necessitado.
tantos locais necessitados da sua luz, Jesus. Que cada canto seja envolvido. Que cada pedacinho do nosso planeta seja iluminado pela sua luz bendita. Cada cidade, cada bairro, dentro de cada estado, de cada país. E pedimos, Jesus Cristo, que visite a cada pessoa sofredora que esteja em desespero neste momento. E que cada um possa sentir a sua luz, a sua vibração, a sua paz, a sua força para seguir adiante. Que cada lar que esteja tumultuado, em sofrimento, seja envolvido na sua grandiosa luz. Cada criança abandonada, cada serzinho que está começando a sua jornada aqui neste planeta, possa ser envolvida, cada pedacinho, e que possa ser abençoado em toda a jornada, em toda a vida, em toda esta encarnação. Que cada morador de rua receba a sua luz. Cada lar de idosos, cada hospital, cada leito de dor. Enfim, Jesus, que cada um de nós possa receber essa luz bendita. Cada ente querido em que nesse momento estamos mentalizando, possa também receber essa luz, junto com as nossas melhores vibrações, junto com o anjo da guarda de cada um. Que todos, a equipe espiritual, a equipe material, seja abençoada e fortalecida para que possamos ajudar, nem que seja um pouquinho, a cada um. Para que possamos ajudar de acordo com os teus desígnios. Que cada um possa, neste momento, sentir a sua luz. Assim seja, graças a Deus. Envolvidos pela luz de Jesus, pelo amparo dos nossos irmãos no plano espiritual, nós agradecemos novamente a oportunidade de hoje de estarmos unidos para aprendermos um pouco mais sobre as lições que Jesus nos deixou. Que a nossa semana, os nossos dias sejam cada vez melhores, com o amparo divino, e que todos os dias, pela manhã e à noite, saibamos agradecer a oportunidade da vida, de estarmos aqui para evoluir, para caminhar em direção à luz de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. E assim, queridos amigos, nós vamos então encerrando o nosso Evangelho semanal, reiterando nosso pedido para que compartilhem nossos conteúdos com as suas redes sociais, pedindo para que aqueles que desejam se inscrevam no nosso canal, deixem lá seus comentários, suas perguntas, se assim houverem. Façam essa interação conosco.
esse é o melhor caminho que nós temos para poder nos fortalecer, para podermos continuar buscando atingir o maior número de pessoas possíveis. E hoje eu faço um convite a todos, aquelas pessoas que estão aqui no ABC, próximos a nós, para que, se desejarem vir participar do nosso evangelho aqui na Rádio e TV Fraternal, nos nossos estúdios, que inscrevam-se. Entram no nosso WhatsApp, façam a sua inscrição e nós vamos, é lógico, até devido ao controle que nós temos de espaço, de frequência, né? A gente vai, na medida do possível, convidando-os para que possam estar aqui conosco, se juntar, porque com essa vibração que aqui é criada, que aqui é gerada, ela é aproveitada com certeza, e é dessas vibrações de luz e de amor que nós precisamos. Então, inscrevam-se através do WhatsApp, sempre às quartas-feiras, tá? E nós vamos entrar em contato para que vocês possam vir e participar conosco do nosso Evangelho no Lar. Uma excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.